Amém? E nós temos que ajudar esse homem em oração e em ação também. Mas o tema da minha palavra aqui, tem que ter tema, né? Eu nunca pensei nisso. Falei, rapaz, mas os meninos tão bons de tema, eu tenho que arrumar um tema, né? O Senhor me dá um tema, né? E o Senhor me deu um tema: religião ou ser cristão? Esse foi o tema que o Senhor me deu. Religião ou ser cristão? O que nós somos? Vamos ser verdadeiros? O que nós somos? Amém? Parece que vocês estão com medo, irmãos. Vocês são religiosos ou vocês são cristãos? Amém, cristão. Eu tenho mudado muito o meu jeito de conduzir, de ser, de conversar com as palavras, com as pessoas, sobre as palavras, porque isso tem me assustado muito. E cabe a nós mudar isso. Cabe a nós, dá tempo da gente mudar isso. Nós somos irmãos em Cristo, amém? Qual que é a maior prova de amor para vocês? Hã? Qual que é a maior prova de amor para vocês que Jesus deu para vocês? Amém? João 3,16. Eu quero trazer uma diferente. Até falei com uma pessoa essa semana. Para mim é a maior prova que Deus deu. João 1. Para mim essa é a maior prova de amor que o Senhor podia nos dar. Amém, irmãos? Muita gente acha que foi quando ele foi na cruz, né? Eu entendo que ali foi a consumação do amor na prova dele. Mas a maior prova para mim, lendo a Bíblia, quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu li isso, depois que eu tive a revelação, né? Porque eu me converti em 1996, irmão, quando vocês vão achando aí, muito jovem, e me desviei dos caminhos do Senhor, e fui reencontrá-lo com Ele em 2002. Santo é o Senhor que a mim se revelou. E em 2002, esse Jesus Cristo se revelou para mim. De uma maneira sobrenatural. Eu não estava dentro de uma igreja. Vocês podem ter certeza disso. Eu não vim aqui para dar meu testemunho, mas muitas pessoas que estão aqui conhecem. Ele se revelou para mim de uma maneira sobrenatural. E ele falou para mim muitas coisas. Mas uma das coisas que está cravada em meu coração, Eduardo, e é isso que não adianta o diabo tentar contra a minha vida, porque ele tentou quando eu estava no útero da minha mãe. Não adianta ele tentar contra a minha vida, porque ele tentou quando eu tinha 36 anos. Não adianta ele tentar contra a minha vida e a minha família, porque eu já cheguei a separar da minha esposa. Não adianta, porque o Senhor se revelou a mim. E naquele dia, 2 de junho de 2003, eu não estava na igreja, já disse. Ele falou para mim assim: Kenner, eu não te livrei da morte. Eu te permiti nascer, que não era para você nem ter nascido. Não foi para fazer o que você está fazendo com a sua família, com o seu filho, com os seus irmãos, com as pessoas que te amam. Você tem um propósito aí. Foi para falar do meu amor para os meus filhos. Amém? Quero falar para vocês que essa palavra não é só por querer, não. Essa revelação eu tive do Senhor. Mas essa palavra é para cada um de vocês que crê em Deus. Não foi para você ficar rico. Não foi para você se dar bem. Tudo na sua vida tem um propósito. Falar do amor de Deus para os seus irmãos. Falar de um Deus verdadeiro. De um Deus que existe. De um Deus, líder, que eu tenho certeza, porque quando eu estava aqui orando, eu senti um arrepio da sua fé pela sua filha e eu tenho certeza da cura. Certeza absoluta. Certeza. É para isso. Esse Deus que já restaurou a sua visão, esse Deus que me permitiu estar aqui, esse Deus, né, Gleice, que no mesmo dia que você recebeu uma bela e linda notícia,
recebeu uma triste, mas Deus falou, a vitória é sua. Esse Deus é o Deus que eu acredito, que nós precisamos adorá-lo, servir e falar dele para todas as pessoas. Então, em João 1, fala assim, ó, olha aqui, talvez vocês tenham outro entendimento, mas para mim isso aqui é o pico. No princípio, João 1, tá? No princípio era o verbo. Quem era no princípio o verbo? Quem era? De quem é que João está falando aqui? E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas, repete comigo essa palavra, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Vocês já pararam para pensar nesse versículo aí? O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, deixar a sua glória, se dispor a entrar num útero de uma mulher para vir aqui, nos resgatar. Tem amor maior do que esse? Esse para mim é a maior declaração que Jesus podia nos dar de amor. Eu amo a palavra, amém? Mas infelizmente, irmãos, a religião ao longo dos anos tem entrado na vida de homens de Deus, na vida de mulheres de Deus. E nós não podemos continuar dessa forma. Ao ponto que famílias que acreditam em Jesus brigam com famílias que acreditam em Jesus. Porque uma é católica e a outra é evangélica. O que eu quero com isso? Joga no lixo, pelo amor de Deus. Jesus não morreu pelo catolicismo, nem pelo evangélico, nem por nada. Jesus veio aqui, viveu aqui, nos ensinou muita coisa, e o que falta é porque você não leu a palavra, porque está tudo aqui. Nos ensinou tudo para amar uns aos outros. Amém. Tem só um pouquinho de palavra para vocês aqui, nos rascunhos. Glória a Deus. Abra para mim, por favor, em Mateus 22. Vamos lá. Meu bem, não estou precisando dos seus óculos ainda, viu? Eu orei aqui, Deus está dando um jeito. Esses óculos aqui é dela. Depois que eu fiz os 40 e pouco, a visão assim, mas rapaz, está uma benção. Eu orei ali, rapaz, Deus deu um jeitinho, viu, pastor? Rapaz. Você sabe já? Amém. Você está também? Amém, graças a Deus, né? Minha avó Peró falava assim, ó, quem não quiser ficar velho, só morrer novo. Eu não quero morrer novo não, viu, Reinaldo? Vovó Peró falava essa. Bacana, hein? Vocês acham que vocês só eu que vou ficar velho? Quem não quiser ficar velho, é só morrer novo. Graças a Deus, nós estamos ficando mais experientes, né? Glória a Deus. Entretanto, os fariseus, 34, irmãos, Mateus 22, 34, nós vamos do 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se com o conselho. Tinha até conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentado, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhantemente, é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei
profetas. Então, onde que a gente tem errado? Onde que a gente tem errado? No começo aqui eu fiz uma pergunta. Se vocês eram cristãos. E aí Jesus falou que tem 2 mandamentos que dependem toda a lei e todos os profetas. Qual é? Vamos ser sinceros. A gente tem amado o próximo? Como a nós mesmos? Eu tenho, ao longo do tempo, a gente vai ficando velho, assim, experiente, né? Depois dos 40, né? Depois dos 40 que eles conquistaram a terra prometida, não foi, pastor? Então não tem nada de velho, né? Nós vamos conquistar o mundo ainda, para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. E eu tenho feito um exercício, tem me ajudado muito, muito mesmo na minha caminhada. A gente tem, pela graça de Deus, né? Alguns negócios, algumas empresas. E a gente sempre tem situações de reunião, de conflito, de interesses. E sempre eu me preparo da seguinte forma: eu tento sentar dos 2 lados da mesa. E eu fico fazendo esse exercício. O pessoal me chama de doido. Eu sento de lá e faço a pergunta e faço a proposta. Aí eu dou a volta. Sento de cá, quem está ouvindo. E me pergunto, será que eu tinha coragem de fazer essa pergunta para ele? Será que é justo? Será que é coerente? Será que é lícito? Isso tem me ajudado bastante. Porque muitas vezes, as primeiras propostas que eu ia fazer, Deus fala para mim, rapaz, queria vergonha na cara, você é cristão. Você não é empresário, não. Isso aí é imoral. Aí eu venho de cá e faço a mesma. Isso tem me ajudado muito a errar menos, porque a gente erra todos os dias. Mas quando a gente faz o exercício de se colocar no lugar do próximo, a gente erra menos. A gente fala, poxa, se fosse eu, né, podia fazer um negócio melhor, e aí a gente vai ajustando. E o Senhor, pela graça dele, tem me ajudado muito. Faça esse exercício, irmãos. Só de se colocar do lado do próximo. Não importa quem seja o próximo. Todas as coisas. Marido, será que a sua esposa ia ficar satisfeita com aquela decisão sua? Ou com a falta de comunicação? Mulheres, da mesma forma. Pensa no seu cônjuge. Será que se eu estivesse no lugar dele, eu sei que é difícil, porque cabeça de mulher e cabeça de homem é muito complicado. Mas eu tenho, assim, a grata satisfação de falar. Eu trabalho com a minha esposa há vários anos e nós vivemos muito bem. Depois que eu conheci Cristo, nós vivemos muito bem, tanto na nossa casa como no nosso trabalho. Tem alguns sócios meus aqui que convivem com a gente nesse dia a dia e pode afirmar isso. É uma bênção. Quando a gente se coloca no lugar das pessoas, antes de tomar as decisões, a gente erra muito menos. E isso resume. A gente podia parar aqui, né? Mas não pode. Porque isso é ser cristão. Isso é começar a andar com Jesus. Isso é começar a ter a luz de Jesus em nós. Porque lá na frente, quem é que se torna a luz para os homens? Quem Jesus fala que a gente é? Vós sois a luz do mundo. Ele era a luz, ele passou a luz dele para nós e a gente se torna a luz do mundo lá na frente. Quando você entende, quando você tem esse entendimento, você chega nesse estágio. E isso é maravilhoso. Mas interessante que vocês leram aqui, mas aí logo para frente, né? Tem algumas coisas assim que a gente fica assim, chateado. Porque os fariseus, né? Os religiosos, complicado. Logo para frente, ó. Jesus tinha acabado de falar para eles de que dependia tudo. Aí eles vão lá em Mateus 23, pertinho aí, ó. Tentei fazer. Deus foi falando para mim, eu fazendo assim fica mais fácil. Versículo 1, todos acharam? Está aí pertinho, só um capítulo. Amém? Vai ajudando.
Com um amém aí, um glória a Deus. Amém? Aleluia. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Para quem que Jesus estava falando? E aos seus. Preste atenção que aqui agora ele vai estar dando um ensinamento para a gente. Na cadeira de Moisés se assentaram os fariseus. Fazei e guardais, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mas tem uma coisa boa que eles fazem aqui, não tem? Jesus fala para a gente fazer e guardar tudo. Que quando eles estão aqui nessa posição que eu estou, é tudo santo, rapaz. O cara é bom demais. O cara ora. O cara lê a Bíblia. O cara trata a mulher bem. O trata o sócio bem. Os funcionários tudo gostam dele. O cara compra e paga. O cara é bom filho. O cara vem para o Ministério do Louvor, chega aqui 2 horas antes, é igual o Cristiano Ronaldo, depois do ensaio fica ensaiando mais 4 horas. O cara vai para a célula. É assim ou não é? Esse pessoal aqui que Jesus falou, eles eram assim ou não eram? Mas e quando ele sai da presença dos irmãos? Mas e quando ele vai para casa e é autoritário e fala assim, se você falar, mulher, ai, ai, ai. E na empresa? As pessoas olham para ele e vê a luz nele? E compra e paga? O Ideobrando é testemunha de um fato triste. Quando da compra dos equipamentos de som aqui dessa igreja, o pastor Onésimo, que na época foi fazer a compra, ligou para o Ideobrando, que ele conhece muito esse ramo, e foram lá fazer a compra dos equipamentos para a igreja. Ele chegou lá, escolheu, o Ideobrando entende muito disso, escolheu tudo, e aí foi dar o cheque. O cara falou, para parar. Aqui, Ah, mas como assim, cheque? Falou, cheque de igreja? Abriu a gaveta e tirou. Que tamanho que era o pacote, Dobrando? Grande, né? Aí o Dobrando falou, não, rapaz, o que é isso lá da minha igreja? Você garante, Dobrando? Triste, né? Mas é pastor. Tem ensinado na igreja. É crente. Só não é cristão, né? Pastor, e tem esposa que quer morar na igreja? Tem? Mas o marido é crente. Pastor, tem mulher que é goteira? Mas é do círculo de oração? E é da célula? O que a gente tem aprendido, gente? Domingo após domingo. Se for para a gente vir aqui para um domingo, ficar 2 horas para ouvir a Poliana ou a Karen, que são divas da música, né? Massageia os ouvidos da gente. É uma bênção. Mas se essa adoração dela não entrar no coração, quando eu estava vendo lá atrás, porque eu fiquei lá atrás, eu fico lá todo culto, a Leonice desmanchar em choro, porque a canção entrou nela, a adoração está nela. Para que serve isso aqui? Se a gente vir para cá, domingo após domingo, para a gente não converter uma vida pelo testemunho, para que serve isso aqui? De religião lá não precisa mais não. A gente precisa de pessoas que amam a Cristo, amém? Dê glória a Deus. Pessoas que entendam o porquê que você está aqui. Vamos ler então? Na cadeira de Moisés, eles sentaram na cadeira, se apossaram dela e começaram a fazer tudo que a religião mais ama. Pegar os melhores lugares na frente, né? Pegar os microfones para cantar as melhores músicas, pregar bem. Mas Jesus repreende. Não façam nada do que eles praticam. Graças a Deus, o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus, que sim, você pode olhar para eles, sim,
e praticar o que eles praticam, porque são homens que temem a Deus. Homens que temem a Deus, que não entendem por que está ali. E aqui agora eu quero falar do pastor Eduardo. Como ele disse, nós somos amigos. E várias vezes o pastor queria sair dessa igreja, não por ele, pela pastora. Não entendia o porquê que ele ainda estava nessa igreja. Mas Deus sabe todas as coisas, Eduardo. E eu estou nas igrejas desde 1996, com um intervalo de 98 a 2003, quando eu piquei a mula da igreja. Falei, não quero, mas eu não vou ficar na igreja hipócrita, bebendo, mentindo, traindo. Vazei. Tá certo que eu quebrei a cara bastante, mas eu não fiquei enganando ninguém. Quebrei muito, muito. Sofri muito. Mas quando o Senhor se revelou a mim, eu entendi. Aí eu fui ler a Bíblia mesmo, e fui orar. E Deus foi falando. E as coisas foram acontecendo. E aí esse homem que não entendia, hoje comanda uma igreja abençoada. Uma igreja onde a gente tem prazer em entrar. E isso, Eduardo, eu estou falando aqui, sabe por quê? Você conhece o Ralph? Você viu que ele está aí? Lá no fundo. E o Ralph veio algumas vezes nessa igreja. E o Ralph é um irmão que eu tenho. E não é crente não, católico. Irmão. Homem que dá testemunho de família. Homem que dá testemunho de pai. Homem que dá testemunho de empresário. Está ali, sentado ali. E sabe por que eu estou falando isso? Porque ele falou assim, na hora que eu entrei aqui, eu senti um negócio diferente nessa igreja. A última vez que eu vim, a Cristiane falou, não volto lá mais não. E agora ele me abraçou ali, quando eu esperava para vir trazer essa palavra. Ele falou para mim, eu senti um negócio muito diferente aqui. Já mudou tudo. Então você entendeu, Eduardo? E eu também, Eduardo, nunca vi nenhum pastor. Aliás, eu vi na Bíblia, Davi, na Bíblia. E presenciei você sendo levantado por Deus. Você foi. E Davi também. Então que o Senhor te leve às alturas onde Ele quer levar, junto com a sua família. Hoje você entende o porquê e daquelas lágrimas. É para isso. É para levantar pastor Eduardo e líderes desse homem de Deus aqui. Eduardo está aqui, gente, para levantar uma igreja cristã. Não religião. Uma igreja de Cristo, com os ensinamentos de Cristo. É por isso que esses jovens, Eduardo, estão uma bênção. Eu tive aqui para deixar a minha filha no dia do jantar dos namorados, onde foi uma bênção, mas eu passei aqui antes e fui ali. Parabéns, Douglas e quem está organizando. Vocês estão uma bênção. Por isso que os jovens estão cada dia mais nessa igreja. Porque esses meninos já converteram, já entenderam. Não é religião, não, é Cristo, e eles já entenderam. Muito bonito o que vocês fazem. O Lucas, Raiz, Ana Paula, uma benção. Sua palavra foi tremenda, jovem. Qual a idade desses meninos? 20 e poucos anos. É por isso que eu acredito. Amém? Glória a Deus. Tanto que é complicado esse negócio de bebida, de comida, de religião. Complicado. João Batista. O que a Bíblia fala sobre João Batista? Nascido de mulher, teve igual ele aqui, pastor? Então abre lá, em Mateus 11. Olha o tanto que é complicado a gente ser religioso. Não dá para agradar ninguém, não. Então é melhor a gente deixar esse trem de lado mesmo e ser cristão. Acharam aí? Deixa eu achar. Eu vou falar o versículo. Mateus 11, 18. Vamos lá. Tremendo. Pois veio João, que não comia
nem bebia, e dizia, tem? Vamos lá, qual que era a dieta de João Batista? Né? João Batista é dito por Jesus que nunca houve nem haverá homem como ele na terra. E olha o que a religião falava deste homem. Mas pior, leu 19. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho. Bebedor de suco de uva, não, irmão? Ah, mas a teologia aqui, os estudos é suco de uva. Não é vinho, não. Rapaz, engraçado o homem tentar estudar Deus, né? Interessante esse negócio. Da gente vir aqui. Não chega nem aos pés de João Batista. Nenhum de nós. E tentar. Não, mas aqui, você não entendeu não, Ken. Era suco. Quando Jesus transformou água em vinho também, não era não, era suco. Suco muito bom. Aqueles assim, cara, mas não era vinho não. Era vinho. E Jesus bebia vinho. No casamento que ele foi convidado, ele bebeu do vinho. Eu, desde 2003, quando eu disse para vocês que Jesus se revelou a mim, eu tinha problema grave com álcool. Grave. Eu não podia beber nada. Porque se eu bebesse um copo de cerveja, ninguém me segurava mais. Mas não é pecado beber. É, pastor? Eu estou blasfemando aqui? Qual que é o pecado então? O pecado não é embriagar não. O pecado é não ser cristão. Porque se você for cristão, você não vai embriagar nunca. Nunca. Porque eu falei para Deus e ele fez assim. Senhor, falei senhor não porque eu não era crente. Não tinha essas linguagens de religioso não que eu já tenho hoje. Ó, você foi lá naquele lugar, não vou falar aqui que não é o momento. E falou para mim, você me salvou no luto da minha mãe, né? Eu fui lá, confirmei que minha mãe no outro dia, 6 horas da manhã, ela caiu chorando, era verdade. Tá. Mas tem um problema. Eu sou um alcoólatra e eu não fico sem a cerveja e sem o uísque. Ficava, negão? Ficava, Selminha? E tem outro problema também. Eu não dou conta de ser fiel à minha esposa. É por isso que eu estou separado dela. Tinha 3 meses que eu estava separado. Se você é Deus, olha a arrogância do cabra. Se você é Deus, tira de mim isso. Mas eu fui humilde, porque eu falei, eu não dou conta. Se você tirar de mim isso, nunca mais eu coloco álcool na boca. Rapaz, eu não sabia que o cara era Deus, não. Ele fez assim. Ao ponto que um primo meu, o Gil, que muitos conhecem aqui, logo depois disso, e aí eu pedi perdão para minha esposa, e aquela mulher lá é uma mulher de Deus demais, porque para aguentar eu te amo, meu bem, você é uma mulher de Deus, mulher virtuosa, mulher sábia, boa mãe, boa esposa, boa amante, boa filha, e a mãe dela está aqui, se eu estiver mentindo, ela pode perguntar. E os filhos estão aqui, e as amigas dela estão aqui. Essa mulher, eu fui atrás dela depois disso, e pedi perdão. E eu creio que a mãe dela e o pai ficaram muito aborrecidos, né? Porque um cafajeste. Apronta. E depois fala, converteu, pede perdão, minha filha vai sofrer de novo, né? Mas Deus existe. Deus transforma a água em vinho. Deus transforma um cafajeste num homem de Deus. Deus transforma. E eu falei para ela, e ela me perdoou, e eu falei para Deus, nunca mais eu bebo. E um dia a gente saiu, e enquanto eu fui no banheiro, tomando aquela Cronenbia, eu falo que quem peca, paga os pecados aqui mesmo. Não tem nada pior do que aquilo não, gente.
Tomar Cronenbia, para quem bebia Skol e Brahma gelado na época, era morte. Como eu gostei muito da cerveja, gostava. E a Cronenbia era a única sem álcool, pastor Eduardo. Cheguei lá no Tucunaré na Chapa e fomos tomar uma Cronenbia. Eu e eles tomando cerveja. Fui no banheiro, o Giovano falou para ele amar assim, falou, Lídia, você está vendo tanto que esse Ken é mala, eu vou te provar agora. Você não fala nada não. Dá essa Cronenbia aqui. Pegou, jogou fora e encheu de Skol. Ela estava lá, ela lembra disso. Vai chegar e vai tomar numa boa. Porque aquilo é mala, rapaz. Essa conversinha dele aí, cola não. E eu cheguei, e peguei, e tomei. E quase vomitei na mesa inteira. Ele passou a maior vergonha. Falei, quem fez isso? Ele falou, rapaz, eu não acreditava nessa história sua não. Então Deus tirou de mim. Um propósito que eu fiz com o Senhor. Não tem como eu pegar essa experiência minha e trazer para vocês e falar que é pecado beber. É um absurdo isso. E a religião fala que o nome cerveja é pecado, o nome. Mas bebe o vinho. A religião escandaliza quando um irmão ou uma pastora toma um cálice de vinho com as irmãs. A religião te prende, irmãos. Não permita isso. A gente tem que ser cristão em todos os momentos. E eu conheço várias pessoas que são cristãos, não são crentes. E eu nunca vi bêbado. E bebe a sua cervejinha, bebe o seu vinho. Eu nunca vi dar um falso testemunho. Eu nunca vi fazer o que eu fazia. Agora, a linha é fina? Muito fina. Para ela ser larga, sabe o que você precisa? Ser cristão. Quando o Espírito Santo, que está lá na promessa de João 14, habitar em vós, aí a linha não é fina mais. Porque você sabe até aonde você vai. Aí você vai dar bons exemplos. E aí fica gostoso, sabe por quê? Porque as pessoas têm a oportunidade de querer ter esse Cristo. Você acompanha as pessoas, né, Daniel? Até que hora da manhã? 7 horas da manhã? Numa farra danada? E nós demos testemunho lá de cachaceiro, Daniel? Como é que foi nosso testemunho? Uma bênção, né? Junto com as pessoas bebendo. Você sabe por quê? Onde nós estamos lendo lá? 19, né? Vamos ler o 19? Olha lá. Veio o filho do homem que comia e bebia, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigos publicanos e pecadores. Está vendo? O que quis falar de Jesus, Daniel? Como é que a gente faz com isso? Dá moral para a religião? Então agora eu não vou mais na casa do meu irmão Ralph, porque ele bebe chopp, até fabrica. E é bom o chopp dele. Eu nunca pus na boca, mas é bom. As pessoas bebeu, é bom, não é, Reinaldo? Liliamar? É bom. Então não vou lá na casa dele não, né? Bebe. Qual que é a chance que eu tenho de mostrar esse Cristo para ele então? Nenhuma, e nem ele quer. Para com isso. Para com isso. Jesus participava das reuniões com alegria. Quando faltou o vinho, o que ele fez, pastor Eduardo? Mas pouco vinho, uma garrafinha só? Quantos tonéis? Foi um bocadinho, né? Mas ele estava bêbado lá, caindo. Mas a alegria permaneceu. Glória a Deus. Mas tem um negócio pior ainda com a religião. Lucas 10. Versículo 25 ao 30. Amém?
E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Tem condição um negócio desse aqui, gente? Aqui dá pra gente descer, hein? For na cara desse cara, não. Pôr Jesus à... Eles vão te pôr à prova, pastor? E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Hipócrita. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós já passamos por isso aqui hoje, não passamos? O que vocês estão lembrando disso aqui? O cara conhecia, era religioso, não era? Já sabia? Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, fazer isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a Jesus, perguntou: quem é o próximo? Legal, hein? Quem é, pastor? Quem é o próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Isso aqui é para acabar com a igreja, né? Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de... Uma pausa aqui. Aonde a gente tem passado? Quando a gente tem visto as pessoas em dificuldade. Quem é o próximo? Será que nós vamos perguntar para Jesus? Que a gente não faz nada porque a gente tem que fazer a pergunta e ter a resposta? Senhor, quem é o próximo? Aonde está? Maurício, quem é o próximo? Um outro casal que eu quero honrar aqui, Maurício, minha irmã que não está aqui, que está levando minha sobrinha para fazer uma prova. E eles sabem bem quem é o próximo. Daniel está junto, né, Daniel? Quem é o próximo, Daniel? Quem é Maurício? Cadê o Maurício do louvor? Quem é o próximo? Tem muito próximo na nossa cidade, na nossa rua, no nosso setor, precisando ser socorrido? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem é o sacerdote? Quem é o levita? Será que é eu e você? Vamos orar um pouquinho? Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Levanta uma igreja santa, Senhor, sarada. Tira as traves que estão nos nossos olhos, para que a gente possa enxergar que o próximo está dentro de nós. E nós, com toda a hipocrisia, com toda a religião, ainda temos a coragem de te perguntar: quem é o próximo? Tira isso da tua igreja, Senhor. Tira isso, Senhor, da minha vida. Eu te peço, Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Mas tem pior. Vamos lá em Tiago? Capítulo 2. Tiago 2.
Todos acharam? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então o que ele está falando aqui? Não façam essa prática. Não tenham esta prática. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, se, portanto, entrar no ministério Caminho Santo, se, portanto, entrar nas Assembleias de Deus, ou na Igreja Católica, ou nos templos budista ou espírita. Engraçado o pessoal falar desses nomes de religião, né? Espírita, vamos pegar para os nossos aqui. Católico, evangélico. O Espírito Santo é um Espírito? Nem? É o Espírito ou não? É o Espírito. É o Espírito Santo. Dá o nome de religião, né? E a palavra católico significa universal? Sim ou não? Eu quero ser cristão. Amém? Amém, irmãos? Se, portanto, entrar no Ministério Caminho Santo, opa, não, né? Nas igrejas, né? Não é aqui não. Na vossa sinagoga, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disser: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali, em pé, lá no canto, lá perto do divino. Não dá muito trabalho não, está fedendo. E aí? Tá certo isso aí? Tem esse tratamento nas igrejas? Reinaldo, tem esse tratamento nas igrejas? Tem, Daniel? Tem uma esperança para a gente ainda, não tem? Ainda tem uma esperança? Maurício, como é que você dá conta de abraçar aqueles caras na rua? Eles estão com perfume importado lá? Mas Jesus falou assim: toda vez que vocês derem um copo de água a mim, me deste. Para quem que ele fala que é para dar água? Para quem? Tem sede. Para onde deveria ir os dízimos e as ofertas? Para onde? Para quem necessita. Mas para onde vai? Ainda tem esperança. Porque Deus tem levantado homens cristãos. E Paulo mudou uma história. Ele era um homem. Nós podemos mudar toda essa geração. Nós podemos começar hoje. Ao sair daqui, os seus filhos podem olhar para você e sentir prazer em te chamar de pai. A sua esposa pode deitar no seu peito e sentir prazer de falar: ele é meu marido. Vocês podem se aquecer nos braços da sua amada e falar assim: eu tenho prazer na chuva, né, Márcia? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente construir uma igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando da gente, porque igreja para mim não é isso aqui, não são paredes. Igreja é você e eu. Ainda dá tempo da gente fazer algo maravilhoso nessa geração. Ainda dá tempo. E eu tenho certeza que essa igreja está se levantando para isso. Certeza absoluta em meu coração. E é por isso, Eduardo, que eu falei: é aqui que eu vou estar, do seu lado, porque eu acredito nessa visão. Eu acredito no que esses líderes estão fazendo aqui. Homens e mulheres que temem a Deus. Amém?
Nossa, Liliamar, tem que correr, né? Final da palavra, irmãos. Tem tanta coisa para falar. Mas a minha esposa, quando ia, falou assim: meu bem, passa do horário não. Porque ela é acostumada comigo nas reuniões que eu faço em casa, né? E eu me empolgo com a palavra. Como é que não se empolga por um Deus que te salvou no útero da sua mãe, por um Deus que você nunca deu ouvido a Ele, e Ele vai atrás de você, num lugar horrível, e fala assim: eu te salvei, para você falar do meu amor. E depois disso, Ele vem e restaura o seu casamento. E depois disso, Ele vem e restaura as suas finanças. E depois disso, Ele vem e livra os seus 2 filhos. Como é que não se empolga por um Deus desse? E o diabo não para de tentar. Não para. E o lugar do diabo está aqui, ó. Amém? Se vocês também têm um diabo debaixo do seu pé, levanta e faça isso. Onde está o diabo? Aonde? E aonde está a religião? Agora bate com os 2. Mas bate pesado. Aonde está? Agora onde está Cristo? Fala, Ele está aqui. Cristo em mim é a esperança da glória a Deus. Amém? Então vamos partir para o encerramento, viu, Lília? Estou pensando em você aqui, meu bem. Não vou te decepcionar. Amém. Glória a Deus. A esposa sábia edifica o lar, né? A minha é muito sábia. E a Alessandra, então, hein? Aguentar o Eduardo. Vocês nem sabem quem que era Eduardo. Alguns sabem, né? Quebrar a casa. Amém. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 ao 12. 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos do verso 8 ao 12. Aqui, os cristãos vão amar esse versículo. Todos acharam? Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por, ou injúria por, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste, para que eu fui chamado? Foi para pagar mal com mal? Foi para a pessoa que me persegue, eu persegui ela? Para que você foi chamado? Bem dizer, ser amigo, a fim de receber bênção por herança. A gente tem que ser um pouco mais inteligente. Quem é que quer receber bênção aí? Aliás, quem é muito abençoado aí? No final ali do versículo, qual que é a recompensa? Receber o quê? Bênçãos por herança. E o que é bênção, pastor? Bênção é ter uma casa? Amém, né? Ter um casamento abençoado? Amém. Ter filhos benditos? Amém. Ser uma pessoa bendita? Amém. Ter saúde? Gente, o segredo da Bíblia é só ler a Bíblia e pedir a Deus revelação. Você vai tirando as religiões da Bíblia, né? Aqueles que a gente leu aqui, que não são poucos, e vai tirando também da nossa vida. E aí quando eu falo da nossa, é da nossa vida, vai tirando, né? E vai deixando Cristo crescer em você. Vai deixando a luz de Cristo crescer em você. E as coisas vão acontecendo e as bênçãos vão te alcançando. E você vai tendo uma casa bendita, uma casa abençoada, uma casa próspera.
Ao ponto que, às vezes, eu tenho que brigar com a minha esposa, né? Porque a gente não sabe nem o que é brigar mais. Tem que caçar alguma encrenca. Graças a Deus. E aí, encerrando, né? Agora encerrando mesmo. Tem na Bíblia a verdadeira religião e eu quero que vocês fiquem com ela. Abra aí em Tiago, capítulo 1, 27. Rapaz, hoje nós corremos na Bíblia, hein, pastor? Tiago 1. Está aí pertinho também. Você voltar aí um livro, você vai chegar nele. Tiago 1, 27. E aí, se todos tiverem com a Bíblia, eu queria a gente ler isso aqui em voz alta. Todos. Todos. No 3, hein? 1, 2, 3. Né? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Importa agradar a Deus ou agradar os homens? Vocês querem agradar o pastor Eduardo aqui, líderes? Quem que vocês querem agradar? Se o pastor Eduardo estiver dentro do propósito de Deus, amém, né? Muito amém. Se a gente estiver junto no propósito, amém. Mas a religião pura é essa. É essa. Cuidar das pessoas, nas tribulações, nas necessidades. Existe uma religião, sim. E eu deixei por último de propósito. É essa aqui. Pelo menos é a única que eu achei na Bíblia. Não tem outra. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Sobre quem? Fala assim: sobre nós. Sobre nós. Pedro começou, nós estamos no percurso. E a gente tem que deixar essa palavra vida. Essa palavra viva, de vida viva nas pessoas. Através dos nossos testemunhos. Amém? Tem uma canção que a Poliana, que é uma adoração, que eles cantam, eu queria chamar aqui. E eu vou encerrar a minha palavra com esta adoração. Cadê os músicos dessa igreja? Ela fala que para ti eu vou. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou.
vencer. Teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. Para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu Não há medo em teu amor, ele me envolve.